Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Então, conforme combinei, a gente vai começar a responder esses questionamentos que foram feitos através aqui do Instagram, conforme eu havia combinado com vocês e pedido. A gente vai começar a responder esses questionamentos aqui através das transmissões ao vivo, porque aí eu falo de uma vez e já fica, e depois eu deixo o vídeo salvo, e aí os pacientes e interessados em acupuntura podem ter acesso a esse material aqui através do Instagram. Eu vou começar respondendo duas perguntas, então, que foram feitas através do Instagram. Uma das pessoas perguntou como funciona o processo de tratamento e cura, e outra pessoa perguntou qual o tempo ideal, né? Qual a duração do tratamento. Então, para responder isso, gente, a gente precisa primeiro esclarecer uma coisa. O processo de tratamento com acupuntura depende muito da situação clínica, do quadro clínico de cada paciente. Então, cada paciente vai responder de uma forma, cada paciente vai ter uma necessidade diferente. Então, não todos os pacientes vão precisar do mesmo período de tratamento. Eu acredito que a forma mais fácil de responder essas perguntas é dando alguns exemplos. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês de um paciente com dor nas costas, com lombalgia, com dor lombar, dor na parte inferior do dorso, né, da coluna. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente que é fisicamente mais ativo, um paciente com um porte mais atlético, que faz atividade física, que está com peso adequado, que está com peso correto, vamos botar aqui um paciente assim, ele teve um quadro de dor lombar aguda, né? Um quadro que começou aí há 20 dias, 30 dias. Então, uma pessoa assim, que é fisicamente ativa, que não tem outras doenças e que de repente começou com um quadro de dor nas costas, provavelmente esse paciente vai precisar de poucas sessões de acupuntura. Talvez ele vá precisar de 2 a 4 sessões de acupuntura e o seu problema estará resolvido. Então, nessa situação, para um quadro agudo numa pessoa saudável, poucas sessões de acupuntura podem resolver o problema. Nesse caso, o que a gente costuma fazer aqui na clínica, né? Quando a situação é muito intensa, então, por exemplo, uma pessoa foi para a academia e teve um movimento ruim, uma postura ruim na academia e teve uma dor aguda, esse paciente a gente pode, se a dor estiver muito intensa, por exemplo, fazer 2 sessões por semana. Então, na primeira semana a gente faz 2 sessões, na semana seguinte a gente faz 2 sessões e muitas vezes já resolve o problema, esse paciente não precisa mais de acupuntura. Então, essa é uma situação clínica. Respondendo para quem está chegando agora, eu estou usando essa transmissão ao vivo para a gente responder para os pacientes que perguntaram como funciona o processo de tratamento e cura e quanto tempo necessita de tratamento. Então, um paciente com uma situação aguda, pouco tempo de tratamento. Na medicina chinesa tem uma forma de explicar que eu acho que fica muito claro para o paciente. É assim, quanto mais tempo tem a sua doença, mais tempo vai demorar o processo de tratamento e cura. E é claro, a gente tem uma formação médica, a gente tem uma formação acadêmica legal, eu continuo estudando até hoje, como vocês que me acompanham aqui sabem disso. A gente sabe que muitas patologias, muitas doenças, elas já passaram aquela fase de possibilidade de cura. O que eu quero dizer com isso? Que muitos problemas a gente vai conseguir estabilizar, a gente vai conseguir deixar o paciente num processo de remissão, em que a doença não se manifesta. A gente vai conseguir deixar o paciente com poucos sintomas ou às vezes assintomático, né? Sem sintomas. Então, para continuar exemplificando isso, uma outra situação clínica é aquele paciente que já vem com uma dor lombar, por exemplo, com 1 ano de evolução. É uma pessoa relativamente saudável, sem outras doenças, mas que pode ter, por exemplo, uma hérnia de disco, ou pode ter uma dor mecânica, né, por esforço repetido, por postura ruim. Esse paciente, vai precisar de acupuntura provavelmente por um período mais prolongado.
Um ciclo normal de tratamento com acupuntura exige de 8 a 12 sessões e geralmente essas sessões sendo realizadas uma vez por semana. Então o paciente faz sessão uma vez por semana, durante 8 a 12 semanas. Isso é aproximadamente dependendo do quadro clínico de cada paciente. Então é uma segunda situação. Tem aquele paciente com trauma agudo, com uma lesão aguda, com uma dor aguda. Esse paciente vai precisar de poucos dias de tratamento, provavelmente, né? Uma pessoa saudável. Uma pessoa com uma doença já mais arrastada, com um ano de evolução, ele vai precisar provavelmente de um ciclo completo de acupuntura, que vai demorar, como eu falei, aproximadamente isso, de 8 a 12 sessões. Agora, a maioria dos nossos pacientes, e isso acontece não só comigo, acontece em vários outros consultórios, em outras clínicas de acupuntura e também em clínicas de ortopedia, de reumatologia, em clínicas de tratamento de dor crônica e também com outras especialidades médicas. A maioria dos pacientes que a gente atende são pacientes que já estão num processo de dor crônica, num processo de doença crônica. E para esses pacientes o tratamento esse paciente vai ter um tratamento mais prolongado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente vai iniciar um tratamento com essa programação, um ciclo de tratamento de 8 a 12 sessões, uma vez por semana. Então, um paciente, vamos imaginar uma senhora de mais idade, aí a partir de 50, 60 anos, até mais do que 60 anos, com um problema crônico de dor nas costas, né? Já que a gente está falando da lombalgia, por exemplo. Então, essa paciente já tem uma dor lombar há muitos anos, com muito tempo de evolução. Uma dor que tem a ver, por exemplo, com uma doença degenerativa, com desgaste na coluna e com outras patologias associadas a isso. Essa pessoa ela vai sentir um alívio logo nas primeiras sessões, na maioria das vezes. A pessoa vai perceber que a acupuntura está tendo algum efeito. Só que a dor não vai desaparecer completamente. Essa paciente vai fazer 8 a 12 sessões, provavelmente, como eu falei, vai se sentir mais aliviada, mas vai precisar de uma manutenção do tratamento por mais tempo. Como é que a gente faz esse processo de manutenção, né? Vamos usar esse termo. O paciente faz 8 a 12 sessões, uma vez por semana, e depois disso a gente vai espaçando as sessões. A gente vai fazendo uma sessão a cada 2 semanas, depois uma sessão a cada 3 semanas, e alguns pacientes continuam fazendo acupuntura uma vez por mês, por um período mais prolongado. Se o paciente entrar num processo de remissão em que os sintomas estão bem controlados, ele não está tendo manifestação da doença, a gente pode até parar a acupuntura por um tempo, mas em muitas doenças crônicas, como até transtornos de humor, né, de ansiedade, depressão, ou então em dor crônica, enxaqueca, dor lombar, as doenças reumáticas em geral, o paciente pode entrar num período de remissão em que a gente para a acupuntura por um período, só que sabendo que ele pode voltar dali a 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até um período maior, voltar a ter necessidade de fazer acupuntura novamente. Então, gente, o objetivo do vídeo era esse. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como funciona, né? Como que é esse processo de tratamento com acupuntura. Se persistiu alguma dúvida, se continuou alguma dúvida, mande a sua pergunta aqui, que eu sempre que tiver um tempo aqui na clínica, eu vou fazer essas transmissões respondendo essas perguntas dos pacientes. Então a ideia é essa, era responder qual o tempo, né, como que funciona o processo de tratamento e cura no tratamento com acupuntura e qual o tempo necessário de tratamento. Para que você deixe isso um pouco mais claro na sua cabeça, eu acredito que a informação mais importante nesse sentido é o que eu falei. Na medicina chinesa, na visão da acupuntura, quanto mais antigo o seu problema, mais tempo vai demorar o tratamento. Então, um quadro agudo, uma dor que está ali há 20, 30 dias, ou até, por exemplo, um transtorno de humor, né? A pessoa começou com um quadro de depressão, de ansiedade,
ou com um transtorno do sono, ou com diversas outras patologias, mas que isso começou há pouco tempo, provavelmente com pouco tempo de tratamento com acupuntura a gente resolve. Se a pessoa já tem um problema há 1 ano, 5 anos, 10 anos, se já é uma doença crônica, provavelmente ela vai precisar de mais tempo de tratamento. Ainda com relação a essa questão do processo de tratamento, algumas pessoas perguntam quanto tempo demora para a pessoa perceber a melhora. Isso também depende de uma pessoa para outra. Muitas pessoas já percebem na primeira sessão, algumas pessoas isso vai demorar um pouquinho mais. Agora, depende da avaliação inicial, do quadro clínico da pessoa e o que ela sente. Certo, gente? Espero que eu tenha respondido essas duas questões. A gente tem mais algumas questões aí que os pacientes, que vocês que nos acompanham aqui mandaram. A gente vai responder essas perguntas de forma gradativa assim que o tempo permitir, tá certo? Se persistirem algumas dúvidas, encaminhe aí que a gente vai dar um jeito de responder, tá certo? Eu vou deixar esse vídeo salvo aí para que vocês possam olhar e assisti-lo com calma e entender melhor todo esse processo do tratamento com a acupuntura. Certo, gente? Um bom dia a todos, um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.